Bom dia a todos. Estou gravando aqui a nossa primeira aula gravada, né? Nossa primeira aula assíncrona. Nosso outro encontro foi síncrono. Então, esse é o nosso primeiro encontro assíncrono. Onde eu vou falar um pouquinho de física, né? Aula de física tem que falar de física. Então, eu vou começar a introduzir o que é física, o que a gente estuda física, qual é a importância da física, né? Para vocês aí na parte de química, tá? No contexto, na verdade, no contexto geral, né? A importância física para o mundo, né? Todo, né? E para a mudança da sociedade em si, né? Para todos os avanços científicos, o que a física, né? Ajudou com isso aí? E a própria evolução da pessoa em si, né? Da sociedade como um todo. Então, eu preparei uma apresentação, vou colocar aqui para apresentar para vocês, tá? Então, vou botar aqui apresentar. Já vai aparecer aí. Animações, apresentação de slide, do começo. Então, primeiramente, ali falar um pouquinho da física, né? Aonde começou e por que começou, né? Então, a física, ela faz parte da, não é a primeira ciência, né? A gente fala que a filosofia é a mãe de todas as ciências, mas a física, ela está desde o começo muito presente, né? Na questão da astronomia, né? A astronomia é um ramo da física, então ela está desde o começo ali, né, nessa na questão da astronomia. Por quê? Porque a astronomia foi uma das primeiras ciências. Imagina o espanto, né? Numa noite escura, no meio de um deserto, uma floresta, no meio do nada, né? Não sei muitas coisas para fazer, naquela, falando aí do começo da humanidade, há 6, 7, 8 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. Então, não se sabia o que tinha, né? Então tu via aquelas estrelas e ficava imaginando o que é aquilo, por que aquilo se move, como que aquilo funciona, o que é, da onde vem. Então, essas perguntas foram feitas, né, pela curiosidade humana. E as observações também, como que, né, em algumas épocas do ano chovia mais, chovia menos, tinha mais sol, menos sol, o dia era mais curto ou mais longo. Então, essas observações também foram feitas, a humanidade conseguia observar e muitas vezes não conseguia explicar, mas, né, pessoas foram conseguindo, né, através das observações, conseguir uma explicação um, aceitável para esses fenômenos que aconteceu. Então, a, a gente pode falar que a astronomia foi uma das primeiras ciências e ela faz parte da física, então, né, por isso que eu vou falar um pouquinho de astronomia para explicar como que a física evoluiu e a astronomia também evoluiu. Então, o surgimento da física, né, pode-se traçar a história da física a partir do momento em que a humanidade começou a ver e analisar os fenômenos naturais de modo racional, abandonando, ó, a parte muito importante, abandonando explicações místicas ou divinas. Então, até muitas vezes eles tinham, vocês já viram, né, toda a mitologia grega, os deuses, todos os povos, eles tinham um misticismo muito grande, né? Então, era sempre a explicação era sempre os deuses. Então, a física, ela queria explicar, mas sem essa parte mística ou divina, né? Então, por isso que é tão importante a física, né? Tentar explicar realmente o fenômeno, como ele acontece, sem nenhum outro motivo por trás, né? E as primeiras tentativas racionais de explicação da natureza vieram dos gregos antigos, né? Então, os gregos foram os primeiros que não foram os primeiros a conseguir explicar, mas foram os primeiros que conseguiram anotar, deixar isso para as gerações futuras. Então, por isso que eles ganham como os primeiros que fizeram, né? Porque eles foram os primeiros que deixaram isso escrito para o futuro, tá? Mas então, qual era o papel principal da física? Tentar explicar o fenômeno em si, tá? E um pouquinho ali dos grandes observatórios astronômicos. Vou botar essa foto aqui moderna, né? Então, nós hoje, para
estudar astronomia, a gente tem os satélites, os observatórios, né, que são telescópios potentes. Nós temos um muito famoso aqui no Chile, no ALMA, aqui na América do Sul, né? Mas em muitos lugares remotos aí tem, né, telescópios porque em lugares remotos, né, por causa da poluição visual, a poluição luminosa, tá? Então, eles são sempre colocados em lugares mais remotos. Mas esses aqui são os modernos, né? Antigamente também tinha, né? E realmente eram grandes observatórios astronômicos, né? Exemplo que nós temos aqui é o Newgrange, na Irlanda, tá? Isso aqui, né, parece que é um gramado, uma fortaleza, mas é um observatório astronômico. E só que a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Nessa época, a a astronomia ainda não estava muito separado do misticismo, das divindades, então, muitos desses observatórios astronômicos eram, eram tumbas, eram templos, então eles não andavam lado a lado, né? Por mais que tentava explicar um fenômeno, mas muitas vezes, né, eles não tinham essa diferenciação entre misticismo e ciência. Tá? Nós estamos falando, pessoal, de 3.200 anos antes de Cristo. Tá? Então, né, a gente não conhecia nem não tinha nem ideia da sociedade em si bem elaborada. Né? Então, né, os gregos vieram só ali a 600, 700 anos antes de Cristo. Então, imagina, 3.200 antes de Cristo. É muito tempo atrás. Então, realmente, estava tudo meio que junto. Então, esse aqui é o Newgrange. Foi construído de modo que, ao nascer do Sol, no dia mais curto do ano, tá? Que a gente chama de solstício de inverno, um fino raio de sol ilumina por pouco tempo o piso da câmara no final de um longo corredor. Então, é só naquele dia específico que aquele raio consegue penetrar nessa câmara. Então, era um observatório para marcar o início das estações do ano. Tá? Então, as estações do ano era importante para eles por causa do plantio, essas coisas. Então, era o início para eles conseguir marcar essas estações. Era importante eles saberem essas estações do ano e conseguir fazer algumas observações, porque ali eles conseguiu marcar, né, em qual dia do ano que o Sol estava em qual posição. E isso era importante para começar a fazer os primeiros estudos de astronomia. Nós também temos o mais famoso de todos, que é o Stonehenge, na Inglaterra, que data aí de 3.100 anos antes de Cristo. Não essa parte moderna aí não deve ter nem 2.000 anos antes de Cristo, né? Mas o começo dele, né? O círculo, tá? Então data aí do início da construção em 3.100 antes de Cristo, tá? E o círculo estava alinhado com o pôr-do-sol do último dia do inverno e com as fases da Lua. Então, ele já conseguiu marcar algumas fases da Lua, a, as estações do ano, então, para ver como que. E assim, uma coisa lá na Irlanda, mais que era perto, outra coisa na Inglaterra, né? A comunicação era muito remota. Então, o povo que fez aqui talvez nem conheceu o povo que fez isso aí. Só para vocês terem uma noção de como que, né, eles faziam ciência de forma separada, não como hoje que eu publico um artigo aqui, né, o chinês já está lento, o australiano também já pode ler, então hoje a informação está muito rápida, mas nesse período a informação, né, nem sabia se conseguia, né, trocar informações. E outro aqui no Chile, no Chile, não, desculpa, no Peru, né? Então agora a gente já está falando da nossa civilização americana, de 400 anos antes de Cristo. Então, ali no Chanquilo, no Peru, né? Ele fala que no solstício de verão, que no Peru é em dezembro, você poderia ver o sol à direita da torre mais à direita. Já no solstício de inverno, em junho, você veria o sol se levantar à esquerda da torre mais à esquerda. E no equinócio, veria o sol se levantar na torre do meio.
tá? Solstício quer falar os inícios do inverno e do verão, tá? Então, o solstício de inverno é o dia mais curto do ano, solstício de verão, o dia mais longo do ano, tá? E o equinócio é o início da primavera e do outono. Então, o Sol está no zênite. O que é o zênite? É bem em cima da nossa cabeça, tá? Quando a gente olha para o alto, bem em cima da nossa cabeça, a gente chama de zênite. Então, né, o Sol vai estar bem na linha do Equador, né? Passando pela linha do Equador, tá certo? Tá? Então, bem passando pelo meio do globo terrestre, a gente chama, né, dos equinócios. Tá? E nos solstícios, a gente está nos trópicos, né, de Capricórnio e de Câncer. Tranquilo? Então, foram grandes instrumentos para o estudo de astronomia, e ainda a gente tinha, né, instrumentos menores, que era o tal do quinômon, né, considerado provavelmente o primeiro instrumento utilizado para indicar a hora do dia, data aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Então, o que, que era? Era uma haste, tá? Mas ele não servia só para marcar a hora do dia, não. Ele conseguia dar a direção, né? Fazendo duas sombras alcançar no mesmo ponto do círculo, uma durante a manhã e outra durante a tarde. No meio daria a posição, né, do sul, tá? E ele também poderia, né, né, dependendo do tamanho da sombra, ele poderia estar na estação do ano, se é verão ou inverno, e as horas do dia, né? Então, ele conseguiria também marcar as horas do dia. Então, era um equipamento relativamente simples, mas conseguia obter muita informação a partir dele. Tá? Esse gnomo aqui, ó, né, ele daria a direção sul se eu estivesse no hemisfério sul. Se eu estivesse no hemisfério norte, ele daria a direção norte aqui. Tá? E a ciência da Grécia Antiga, né? Popularizaram o exercício de compreender os fenômenos da Terra a partir da razão, descartando mitos e forças sobrenaturais. Na época, esses pensadores eram chamados de filósofos naturais. Então, né, a primeira ciência, a filosofia em si. Hoje são conhecidos como cientistas. Os gregos trouxeram outra novidade, a documentação escrita dos seus achados. Como eu falei lá no começo, a parte muito importante, né, essa documentação escrita era o que eles deixaram para o futuro, né? Que deixaram realmente as coisas escritas para as pessoas futuramente poderem ler e entender aquilo, tá? Isso aqui foi tirado, tá super interessante, tá? Falava um pouquinho da Grécia Antiga. Então, depois se alguém quiser ler a reportagem toda, tá aqui nessa reportagem. Tá? Falar um pouquinho dos astrônomos, né? Quem na ciência é feita pelos homens ali e como que acontece a evolução, tá? Então, primeiramente aqui é o Tales de Mileto, 624 a 546 a.C., né? Tudo da Grécia Antiga ali, né? Que foi os relatos que ficaram. Introduziu na Grécia os fundamentos da geometria, então, e da astronomia. Eles eram físico, matemático, estudavam ciência em si, né? Trazido do Egito, pensava que a Terra era um disco plano em uma vasta extensão de água. Então, realmente, às vezes eu estava errado, né? Então, né, pelo menos a 624 a 600 anos antes de Cristo, era aceitável a pessoa pensar que a Terra era plana, né? Mas isso caiu logo depois, tá? Logo depois já veio o amigo dele, o Pitágoras, que é o mesmo que fez lá o Teorema de Pitágoras, que vocês estudam, tá? E ele acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e dos outros corpos celestes. Então, ele acreditava que todos os corpos celestes, como o Sol, a Terra, a Lua e estrelas, eram, né, esféricos.
e eram transportados por esferas separadas que carregavam as estrelas. Eles acreditavam que, né, tinha uma esfera que rotacionava, né, que todas as estrelas estavam juntas numa esfera e o Sol e a Lua estavam em outra esfera e essas esferas eram desconectadas uma com a outra para poder fazer um movimento diferente entre Sol e as estrelas, entre a Lua e as estrelas. E foi o primeiro a chamar o céu de cosmos, né? Então ele deu esse nome para o céu de cosmos. Depois a gente teve Aristóteles de Stagir, que é o Aristóteles, explicou que as fases da Lua, depende de quanta parte da fase da Lua iluminada pelo Sol, está voltada para a Terra. Explicou também os eclipses. Então, ele já estava começando a entender e até prever, né, os eclipses. Então, eles estavam conseguindo prever até eclipses de um ano antes, eles estavam conseguindo prever, né, para ver como que estava avançado o estudo deles, né, sobre esse movimento dos astros. Nós temos Aristarco de Samos. Por que ele é tão importante, né? Foi o primeiro a propor a Terra se movia em volta do Sol. Então, né, o próximo que foi propor isso foi 2.000 anos depois, né, antecipando Copérnico em quase 2.000 anos. Então, ele já estava quase entendendo realmente como funcionava todo o movimento aqui do que ele conseguiu observar. Entre outras coisas, desenvolveu um método para determinar a distância relativa do Sol e da Lua, né? Então, ele conseguiu, analisando posição Sol, Terra e Lua, conseguiu medir, né, a distância entre eles, mas com um erro muito grande. Então, essa medida dele foi bem ruim, tá? Mas ele conseguiu medir o tamanho relativos da Terra, do Sol e da Lua com uma precisão muito boa, né? Principalmente o tamanho da Lua, né? A única coisa que ele mediu com uma precisão muito ruim foi a distância Sol-Terra, e que foi com uma precisão bem ruim, então o tamanho do Sol também ele errou porque ele usou essa medida. Isso é coisa que a gente pode discutir mais para frente, né? Como que ele fez essas medidas, porque foram usados um método muito simples, é bem interessante ler, né, e vocês conseguem entender, né, mas pela simplicidade, né, então ele usou a distância Terra-Sol para medir o tamanho do Sol, mas aí como errou uma medida, o erro foi para outra também. Mas a distância da Lua e da distância Terra-Lua e o tamanho da Lua teve uma pressão muito boa, né? Se eu não me engano, o erro foi de menos de 5% do que é aceitável hoje. E, para completar, né, essa lista aqui, a gente tem o Eratóstenes de Cirênia, tá? Foi o primeiro a calcular o diâmetro da Terra. Tá? Então, a primeira medida importante foi esse diâmetro da Terra, porque a partir do diâmetro da Terra que o nosso amiguinho aqui anterior, opa, só deixa eu voltar aqui, que o Aristarco conseguiu calcular o tamanho da Lua, tá? Então, ele usou a medida do amiguinho dele. Foi o primeiro a calcular o diâmetro da Terra, tá? E como que ele fez? Ele usou, né, relação de triângulos bem simples aqui, né, e sombra, né? Então ele botou uma estaca aqui em Alexandria, viu o tamanho da sombra, calculou o ângulo aqui dessa estaca e ele percebeu que na cena o Sol ficava no zênite, ou seja, bem a pino, né, bem em cima desse poço aqui, não fazendo sombra, tá? Ele mediu essa distância aqui, ó, entre Alexandria até Siene, usando camelos, e com essa medida ele conseguiu calcular o tamanho do diâmetro da Terra. E realmente acertou com um valor também muito próximo do que é o valor real. E só para lembrar o que aconteceu nos últimos dias, né? Todo mundo se lembra ali do canal de Suez, né? Que o navio trancou o canal de Suez, trancando uma boa parte da produção mundial, tá? Então, o canal de Suez ele liga aqui o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Então,
é essa partezinha aqui, ó, aqui onde que fica perto do Cairo, aqui, ó. Então, essa parte aqui que passa o canal de Suez, tá? Então, é perto só para mostrar como onde que ficava Alexandria e Siene, né? É muito próximo aqui onde que fica o canal de Suez, ok? Agora vai ser um pouquinho mais enrolado, porque eu vou ler e falar um pouquinho, tá? Por causa das aplicações, esse texto aí foi tudo também tirado de uma reportagem que está super interessante, que tem lá no final. Então, eu vou ler um pouco com você, vou ler, né? Eu peço que vocês leiam junto aí na casa de vocês para entender bem, né? Essa parte e qual é a importância, né? Porque isso aqui são fragmentos do texto principal que eu tirei, tá? Então, são fragmentos muito importantes para a gente conseguir entender a aplicação da física, tá? Então, por que eu falei da astronomia ali, antes de falar um pouquinho da física? Porque ela foi o primeiro ramo da física em si, e para ver como que ela foi evoluindo aos poucos, né? Então, cada pesquisador fazia uma coisa e conseguia, né, com esse resultado, fazendo outro, para ver que a ciência é feita, né, construída, né, passos a passos, né? Então, ali os gregos tiveram um nome muito forte na ciência, porque eles realmente catalogaram, mas o mundo inteiro fazia ciência, né? Os chineses eram fortes, né? Os egípcios também fizeram, o pessoal do Oriente Médio, né? Eles têm uma matemática muito avançada, uma astronomia muito avançada, só que a gente acaba, né, como sendo o Ocidente, a gente acabou pegando a Grécia como que era o berço da nossa civilização ocidental e a gente traz tudo muito do Ocidente, tá? Mas não quer dizer que os outros, né, o Oriente Médio mesmo tinha uma astronomia muito forte, então eles também fizeram muita coisa, só que a gente acaba, né, dando sempre os créditos para os gregos, mas não quer dizer que outros povos também não fizeram, né, a parte da ciência em si. Então, peço para vocês lerem aí comigo essa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Física e suas aplicações. A física estuda a natureza e seus fenômenos em seus aspectos mais essenciais e gerais. Analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de sua consequência, mas não a sua totalidade, pois a física não é um objeto pronto e acabado. Então, ó, a ciência não é pronta e acabada. Isso não é só para a física, para toda a ciência. Ela está sempre evoluindo coisas novas. Por isso que é tão importante, né, essas partes que eu vou grifar para vocês, porque para vocês entenderem como que a ciência ocorre, né? Mas sim uma ciência que busca obter resposta para os inúmeros problemas em aberto. Então, tem um problema aberto, a gente vai tentar encontrar uma resposta. Daqui a pouco a gente abre vários outros problemas. Então, a gente nunca vai ter resposta de tudo, porque cada vez que a gente encontra uma resposta, a gente vai achar mais um monte de problemas, tá? Então, essa é a física, e isso realmente acontece, né? Quando a gente queria responder alguma coisa que a gente não conseguia responder lá do eletromagnetismo, a gente encontrou a relatividade geral, né? Para responder alguns assuntos ali que a gente não estava conseguindo entender sobre o fenômeno da luz, a gente encontrou a mecânica quântica. Então, daí, quando encontra um novo ramo da ciência, a gente encontra muitas outras perguntas, tá? Então, por isso que é tão importante vocês saberem que a física não é um objeto pronto e acabado, mas sim, né, em constante construção. A física pura. Então, esse trecho também é muito importante, tá? Para vocês entenderem a diferença da física pura. Muitas vezes a gente, estou pesquisando tal coisa, mas para que isso serve? Então, vocês vão entender isso aqui, ó. A física pura está preocupada com a obtenção do conhecimento básico e preciso, sem se preocupar com pesquisas que tenham utilidade prática imediata. Então, o pessoal que faz a física pura, né, física pesada, que foi quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado e doutorado, fazia a física pura, né? Não tinha uma atividade prática ali, né, que eu conseguisse ver, mas era uma procurando resposta a perguntas que estavam em aberto.
tá? Almeja a obtenção de conhecimento para a resolução de problemas de caráter mais geral, embora não tenha um objetivo bem delineado. Busca atender demandas exigidas pela própria comunidade científica, como a necessidade de se propor novas teorias para problemas que são insolúveis para a teoria vigente. Então, aí que surgem as novas teorias, né? Porque tu vai conseguir responder, né, uma pergunta, né, que estava em aberto, só que ali pode surgir um novo campo da física. Um exemplo bem legal, né? Em 1916, Albert Einstein propôs um modelo de emissão estimulada, onde a colisão de um átomo excitado com um fóton da mesma energia provoca a emissão de um fóton idêntico ao primeiro, que se propaga na mesma direção e sincroniza sua onda com o átomo estimulador, somando sua intensidade e aumentando dessa forma a intensidade da luz emitida. Tá? E isso é o que? Este conceito é a base do funcionamento do laser, que viria a ser inventado apenas em 1960. Então, em 1916, Albert Einstein propôs a teoria e só teve uma utilidade prática em 1960. Tá? Muitas vezes acontece isso. Outro exemplo é uma tal de magnetorresistência gigante. A maioria nunca ouviu falar. Tem um prêmio Nobel, foi um dos prêmios Nobel mais rápido que teve na física, foi a magnetorresistência gigante. Né? Por quê? Isso foi o avanço computacional, foi a maneira que foi possível ter um avanço computacional para guardar informação. Né? O que é essa magnetorresistência gigante? É quando passa uma uma certa corrente elétrica, né? Desculpa, quando tu passa uma certa magnetização, né, um campo magnético por esse instrumento, muda a resistência, né, de uma forma muito grande. Então, eles poderiam sentir pequenos campos magnéticos. E o que é um campo magnético? É a maneira que a gente guarda informação no nosso HD. Então, eles conseguiram diminuir cada vez mais, né, o tamanho do, do negocinho ali que guarda a informação, tá? Deixando ele cada vez menor, conseguindo colocar mais e mais informação dentro de um HD, tá? Então, para te ver como que às vezes está pesquisando uma coisa e sem um motivo e consegue fazer uma revolução, né? Muito grande na sociedade em si, tá? Isso aconteceu com, né, os primeiros estudos da termodinâmica, né, que acabou provocando a a revolução industrial, né, os primeiros estudos né, com a eletricidade, que acabou dando aí, né, toda, né, nossa principal maneira de sobreviver aí, né, que a gente usa, que é a eletricidade. Tudo que é nosso é elétrico, né? Sem eletricidade a gente não conseguiria estar gravando essa aula para vocês. Então, só para vocês notarem, né, a importância da física pura aí. Por muitas vezes a gente não consegue entender, né? Por que estão gastando tanto dinheiro com essa tal de física pura aí? Não serve para nada. Naquele momento talvez não sirva, mas futuramente pode mudar o mundo. Tá? Falar um pouquinho aqui do método científico. Então, tá. Só voltar aqui. Falar um pouquinho do método científico, tá, pessoal? Então, como que funciona esse método científico? É baseado na observação, tu observa um fenômeno e quer explicar esse fenômeno. Para explicar, a gente faz inúmeras perguntas, né? Por que que acontece, por que que quando eu faço assim vai acontecer assado. Então, eu faço as perguntas, tá? E para responder essas perguntas, eu crio hipóteses. E essas hipóteses é a tentativa de explicar essa pergunta para explicar o fenômeno observado. E depois eu faço experimentos, né, para ver se eu fizer de outra maneira, realmente, né, essa hipótese é válida ou não, né? Tentar quebrar a hipótese que a pessoa mesmo criou. Então, na verdade, o mais legal mesmo é tentar quebrar, né,
essa ideia, essa teoria que foi criada, né? Que nesse momento ainda se chama de hipótese. Então, faz os experimentos, pega esses resultados, né, compara com a hipótese e chega a uma conclusão se é válida ou não, né, essa tua hipótese, né, gerando teorias ou leis científicas. Então, é dessa maneira que a gente faz o método científico, tá? Mas a nossa ideia é sempre tentar quebrar essa hipótese antes, né? Então, por isso que a gente faz os experimentos, porque realmente a gente cria a teoria, mas a gente quer quebrar para ver se realmente ela é forte. E depois que a gente não consegue, a gente publica e nossos colegas aí também vão tentar quebrar para ver se realmente funciona ou não, ou muitos vão também tentar, né, corroborar, né, com seus estudos essa nova teoria, tá? Então, dessa maneira que a gente faz ciência, né? Isso aí é válido para ciência como um todo. Agora eu vou falar um pouquinho da importância das medições, tá? Esse texto também eu tirei do, da super interessante, tá? No final dele vai ter onde que eu tirei ele, tá? E por que é tão importante as medições, tá? Sem as medições eu não consigo fazer ciência, não consigo fazer experimento, eu tenho que medir, eu tenho que conseguir, né? Ah, medir aquela grandeza para realmente ver o que está acontecendo, tá? Então, o método científico, né, sim, as medições não funcionam de uma maneira muito boa, tá? E, né, as medições não é só importante para a física, mas para a sociedade como um todo. Então, vamos ler aqui, ó. As medidas surgiram da necessidade de estabelecer comparações que permitissem o escambo entre as pessoas, quando as primeiras comunidades começaram a dispor de excedente agrícola, tá? Então, estava sobrando ali, tu tinha que vender, né, ou trocar por outra coisa que tu precisava, né? Então, ali começou a ter os primeiros comércios, os primeiros é, criadores, os primeiros agricultores ali, tá? Alguns milhares de anos antes de Cristo. Era preciso criar um sistema de equivalência entre o produto e um padrão previamente determinado, que fosse aceito por todos os membros do grupo. Então, claro, tu vai querer trocar, né? Ah, vou trocar o quê? Ah, eu troco isso por aquilo, mas quanto disso tu tem? Quanto e aquilo tu vai me dar? Então, preciso ter uma medida, né, desse produto. Então, era muito importante, né, que tivesse uma unidade. As unidades primitivas tomaram como referência o corpo humano, palmos, braços e pés. Ajudava a dimensionar comprimento e área. Então, né, se não tem como medir, né, a gente vai, não tem nenhum instrumento medido, o que, que a gente usa? Né, o que a gente tem mais próximo. Então, são nossas partes do corpo. Mas você já sabe, né, vai estar um grande problema, porque tem uns que têm a mão maior, outros têm a mão menor. Então, né, usando a parte do corpo, teria muito problema. Então, realmente, né, se tinha necessidade, né, de medidas, né, mais precisas, tá? Aqui eu falo um pouquinho também da importância das medidas, ó. Era uma forma de dominação. Quem controlava as medidas tinha o poder, diz George Moscati, que é o cara que, né, fez esses estudos. Um pouco de história da ciência ele estuda. As medições se tornaram arbitrárias e, não raro, a população era explorada pelos abusos fraudulentos de mercadores e senhores feudais, que usavam padrões pequenos para a venda de mercadorias e grandes para a compra dos produtos agrícolas. Então, o que é? Vamos dizer, eles não tinham um quilo nessa época, mas vamos dizer que eles tinham um pezinho lá para dizer que era um quilo, para comparar. Então, quando o cara ia comprar, né, mercadoria do outro, ele botava ali um peso bem grandão para que daí viesse muita mercadoria e ele pagasse pouco. Quando ele fosse vender a mercadoria, ele colocava um pezinho bem pequeno. Para quê? Para ele, né, entregar pouca mercadoria, né, e ter mais mercadoria para vender. Então, né, os caras já tinham a fraude aqui desde antigamente. Né? A corrupção já existe, né, muito antes da existência do Brasil. Então, não é só o problema do Brasil, não.
tá? A criação de um padrão de medida. Então, foi visto que era necessário a criação de um padrão de medida. Tá? Essa parte aqui é bem interessante, porque isso aqui fala um pouquinho da Revolução Napoleônica, né, a Revolução Francesa, e um pouquinho sobre o Iluminismo. Então, estava acontecendo essas duas coisas no momento que foi necessário dar um basta, né, e foi necessário criar uma medida padrão para essas coisas. Ó, a decisão de criar um modelo de unidades que fosse universal, prático e exato finalmente se concretizou com a Revolução Francesa, em 1789. O rompimento com as tradições feudais e absolutistas abriu caminho para ideias inovadoras. Então, os caras queriam fazer um, um grande reino, né? Juntar toda a França, e uma ideia era, né, usar essa ideia de juntar já para fazer essas medidas universais, né, durante para todo, né, o vasto império que estavam querendo criar. Sob os preceitos do iluminismo, movimento ideológico que considerava a razão como um pilar do desenvolvimento humano, a Academia Francesa de Ciências assumiu a incumbência de criar medições padronizadas. Foi também um modo de os cientistas salvarem a pele diante dos revolucionários, que viam como partidários do rei. Então, todo mundo queria se livrar ali do que poderia acontecer com eles. Então, eles tinham que mostrar trabalho, né? Então, estava desenvolvendo essa ideia de fazer essas unidades de medida padrão. O plano era elaborar um sistema de unidades baseado no padrão da natureza, imutável e indiscutível, né? Diferente do corpo humano, né? Que uns têm a mão grande, outros têm a mão pequena. Então, isso é um padrão mutável, né? E discutível. Então, eles tinham um padrão que, se fosse imutável, que realmente, né, em qualquer momento, estaria lá para tirar a prova real, né? Por isso, imutável e indiscutível. Como a natureza não pertence a ninguém, tal padrão poderia ser aceito por todas as nações, inclusive a rival Inglaterra, e se tornaria um sistema universal. Então, nessa mesma época, a Inglaterra tinha suas medidas completamente diferentes. Vocês vão ver que até hoje ela continua. Tá? Mas tentava fazer essa unificação das medidas. Então, vamos lá. A definição das medidas padrões. Então, né, a academia convencionou que a unidade padrão de comprimento seria a 10.000.000ª parte da distância entre o Polo Norte e o Equador. Uma equipe de cientistas liderada pelos astrônomos Jean-Baptiste Delambre, né, de 1749 a 1822, e Pierre Méchain, 1744 a 1804, se dedicou durante 7 anos à missão iniciada em 1792. O resultado da aventura foi a definição do metro, um padrão constante e universal, com múltiplos e submúltiplos, cujo primeiro protótipo foi uma barra de platina regular. Então, né, eles usaram essa ideia da natureza, né, então que o comprimento seria baseado entre essa distância do Polo Norte e o Equador, e depois fazer, né, a medida astronômica dessa distância. Eles fizeram, né, a barra de 1 metro, e, né, esse sistema métrico, o sistema métrico era um modelo muito inteligente, porque se baseava na linguagem decimal, uma linguagem prática e lógica, e usou a linguagem decimal. O que é essa linguagem decimal, né? É o que a gente usa, né? De 0 a 10, né? Depois 10 a 100, de 100 a 1000. Então, isso é a nossa linguagem decimal, que é a maneira que a gente usa para fazer a contagem dos números. Isso não acontece na questão das horas, né? A hora vai de 1 a 60, então não é uma questão decimal, né? Não é sempre dividido por 10, né? Ali a gente tem dividido por 60, tá? Então, o sistema métrico é um sistema decimal. Os padrões de massa e volume foram calculados a partir do metro, seguindo o mesmo princípio.
O grama foi definido como a massa de 1 centímetro cúbico de água pura a 4 graus Celsius, temperatura em que atinge a maior densidade. O litro, né, que é uma unidade de volume, passou a equivaler ao volume de um cubo com 10 centímetros de lado, ou seja, 1 decímetro cúbico. Então, né, muitas vezes a pessoa, mas por que um litro é um litro? Está aí ó, a explicação por que um litro é um litro. Né? Veio, né, de uma medida astronômica da distância entre o Polo Norte e o Equador que a gente chegou no litro, para ver como que a ciência é legal. Olha que coisa, né, que a gente nunca para pensar, mas da onde que vêm as coisas. Tá? Então, o litro, né, na verdade, nada mais é do que 1 decímetro cúbico, que é um quadradinho 10 por 10 por 10 centímetros. Então, se tu pegar mais ou menos a tua caixinha de uma caixinha de leite, né, que tem uma densidade aí parecida com a água, tu vai medir e vai ver que ele vai ter aproximadamente aí 1.000 centímetros cúbicos, tá? Ou 1 decímetro cúbico. Tudo bem? Então, da onde que vem o quilograma e o litro? Vem daí, por isso que eles são para a água, né? 1 litro equivale a 1 quilo, né? Por causa dessa ideia aqui, né? Então, e por que aconteceu, né, depois que eles definiram, né, parece tão óbvio, tão boa, por que países continuaram usando e outros não, tá? Diferenças nas medidas pelo mundo. Então vamos lá. Na época, dois impérios que rivalizavam em equilíbrio de poder. O francês, sob o comando de Napoleão Bonaparte, 1769 a 1821, e o inglês. Por isso, a França e todos sob sua influência direta ou indireta adotaram o sistema métrico decimal, como o Brasil, que em 1862, por decreto de Dom Pedro II, abandonou as medidas de varas, praças e léguas e quintais para aderir ao metro. A Inglaterra e os países de Commonwealth, comunidade de língua inglesa, né, ou seja, todos que falam inglês, mantiveram um sistema imperial britânico com mais de 8 séculos de existência. Então, né, muitos de vocês veem lá nos filmes que os caras têm os galão, né, a gasolina nos Estados Unidos é comprada por galão, né, na Inglaterra também, vocês veem a temperatura em Fahrenheit, né, isso tudo por causa que são heranças do grande poder da Inglaterra, tá? Então, na Inglaterra, realmente, né, se usa esse sistema inglês, mas muitas partes do mundo já estão começando a ir para o sistema métrico, mas a Inglaterra continua usando o seu sistema, né, o seu sistema de unidades ali, tá? E depois a gente vai ver que tem uma pequena diferença entre o nosso mesmo, fisicamente, o sistema inglês para o sistema métrico universal. Tá? Então, por isso que a Inglaterra usa o dele, né, por causa dessa rivalidade com a França na época. E para terminar, né, como falei para vocês, tudo sobre o que eu li sobre as unidades ali é um texto muito maior, só peguei algumas partes para a gente discutir aqui, para discutir não, para eu ler e explicar para vocês. Tá? Então, essas partes foram retiradas do texto da revista Super Interessante, a edição 186 de março de 2003. Então, só quem quiser dar uma procurada lá para ler, muito legal esse texto, tá? É bem interessante. E para terminar, a preocupação com as tantas medidas é antiga. O livro bíblico dos Provérbios diz: ter 2 pesos e 2 medidas é objeto de abominação para o Senhor. Então, os 2 pesos e 2 medidas, né? Realmente, na época, era o sentido literal, ter 2 pesos e 2 medidas, um para compra para venda, que era o que os senhores feudais faziam, tá? Que era para enganar o povo. E para a sociedade também. Afinal, todo o progresso científico e tecnológico está diretamente atrelado ao uso adequado das medidas. Por isso que é tão importante as medidas, tá? Por que eu chamo tanto essa questão de medidas aí? Porque as medidas na física é muito usada, né? E vocês vão ver que tudo tem uma medida, né? Quase tudo, né? Tem algumas coisas que são adimensionais, tá? Mas quase tudo tem uma medida e é muito importante a medida, porque se eu falo 5,
5, o que que é? Eu não sei o que que é 5, mas eu sei o que é 5 litros, eu sei o que é 5 metros, eu sei o que é 5 metros por segundo, eu sei o que que é 5 horas, eu sei o que que é 5 segundos. Então, né, a gente tem a, portanto, a unidade de medida, a gente consegue ter uma coisa que a gente chama de grandeza física, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho das grandezas físicas, tá? Então, o sistema internacional mesmo, aquele lá da França, ele realmente entrou em vigor, né? Onde que foi feito realmente um encontro de todos os cientistas do mundo, discutido, né? Na França, né? Esse, né? O sistema realmente foi, né? Continua sendo até hoje um sistema francês. Ele foi feito foi terminado, né, completado e realmente aprovado apenas em 1960. Então, começou lá em 1760 e foi até 1960, uns 200 anos para, né, ele realmente começar a funcionar bem como da maneira que a gente usa hoje, tá? Então, tem o que, que é as unidades de medidas fundamentais, que são apenas 7, pelo incrível que pareça, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 medidas, ah, 7 unidades fundamentais para a física, né? Para a ciência em si, tá? E aqui é a grandeza, tá? O que, que é essa grandeza? É a grandeza física. O que, que é? Como que eu falo que é uma grandeza física? Eu tenho que comparar com uma unidade de medida, né? O que, que eu faço para comparar? Eu pego um instrumento de medida, né? Para medir, eu pego uma régua que tem lá as medidas em centímetro e comparo, né? Pego uma régua aqui, ó, minha réguazinha, tem as medidas em centímetros e comparo quantos centímetros tem a tela do celular. Ah, deu 7 centímetros, ou seja, 7 unidades. Então, o comprimento do meu celular é a minha grandeza física. Tem quanto? 7, né, que é a unidade, o número, e o a minha unidade de medida, que é o centímetro, a comparação. Então, eu tenho 7 centímetros. Tá? Toda grandeza física é importante que ele tenha o número e a letra para falar qual é a unidade de medida dele. Tá? Então, tem que ter o número e a letrinha para mostrar se é metro, se é centímetro, se é quilômetro ou se é quilograma. Tá? Então, por isso que quando vocês fazem a prova, os outros contou, só esqueci a unidade de medida, esqueceu a metade da questão ali. Tá? Então, a unidade de medida é muito importante ser colocado, porque é o que realmente, né, vai mostrar o que é aquilo. Tá? Então, primeiramente, as grandezas físicas principais, né, que são as fundamentais, ou chamado de unidade base, é o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, a temperatura, a quantidade de matéria, que é muito usado na química, né, o mol, e a intensidade luminosa, que é a candela, tá? Ah, essas todas aqui a gente estuda, essa aqui é o que é menos que a gente estuda, tá? É uma das que a gente não estuda tanto e é uma unidade meia controversa, ainda não conseguiram criar realmente uma boa unidade de medida para isso aí, tá? Então, essas aqui é o nossa unidade fundamental de medida, tá? Do nosso sistema internacional. O que eu falo? O da Inglaterra é diferente, porque lá na Inglaterra, quase todas delas são, né, eles usam comprimento, só que lá a massa não é considerada uma unidade fundamental. A unidade fundamental deles é a força. Tá? Então, todos os outros comprimentos, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa, são, ah, são grandezas fundamentais na Inglaterra, menos a massa, porque lá a força é uma grandeza fundamental. Tá? A massa, a gente chama que na Inglaterra é uma unidade derivada, né? Derivada da força. Tá? Então, ali a gente viu as unidades fundamentais. Aqui tem alguns exemplos de unidades derivadas. Pode ter milhões de outras, tá? Aqui é só alguns exemplos, tá? Nós temos a velocidade, que é derivada do metro por do segundo, por isso que é metro por segundo. Área, metro quadrado. O volume, metro cúbico, tá? Então, são derivados das grandezas fundamentais. A aceleração,
metro por segundo ao quadrado. Campo magnético, ampere por metro. Concentração de quantidade de substância, vocês vão usar muito lá na química, mol por metro cúbico. E luminância, candela por metro quadrado. Então, são algumas unidades derivadas, né? Então, são derivados daquelas unidades fundamentais, tá? Só deixa eu voltar aqui. Então, meus queridos, essa aí é a nossa aulinha de hoje. Não vou deixar nenhum exercício, tá? Eu, né, peço para quem tiver a oportunidade ali, quiser ler os textos, depois pede para mim, eu vou tentar mandar lá para vocês. É muito interessante esses textos, tá? Então, era o que eu tinha para falar para vocês sobre a física, a importância da física. Tá? A aula que hoje foi a que ficou mais longa, as demais são mais curtas, tá? Porque realmente é uma aula mais falada, então eu tento falar o máximo de coisas que são interessantes para vocês, tá? Então, espero que tenham gostado aí, e as próximas aulas eu prometo que vão ser mais curtas, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem, tá?